Graça e paz, amados. É um prazer mais uma vez estar com os irmãos aqui na Igreja Cristã da Graça. Já o que? A terceira vez, né? Eu acho que terceira vez, né? Glória a Deus. E que Deus possa nos abençoar mais uma vez pela misericórdia dEle, por meio da palavra do Senhor que nós vamos ler para a nossa meditação nessa noite. Apocalipse no capítulo de número 1. Apocalipse capítulo de número 1. Glória a Jesus. Nós vamos ler o versículo 1 que diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. E ele enviou a um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Louvado seja o nome do Senhor. Até aí a palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar. Os irmãos podem assentar. Meus irmãos, a mensagem do Senhor para nós nessa noite, ela tem como título a revelação do Senhor Jesus. A revelação do Senhor Jesus. E o subtítulo dessa mensagem é o consolo para a Igreja de Cristo. Ao contrário, talvez, algumas pessoas podem estranhar a ideia de que no livro do Apocalipse nós possamos extrair alguma mensagem de consolo para a igreja. Algumas pessoas têm até medo de ler o livro do Apocalipse, mas na realidade, irmãos, quando esse livro foi escrito, essa profecia foi dada ao apóstolo João, o objetivo do Senhor, ao enviar a profecia, era exatamente levar para a sua igreja uma mensagem de consolo e uma mensagem de esperança. Sendo assim, eu gostaria de convidar os irmãos para que nós, a partir de hoje, olhássemos para o livro do Apocalipse como aquele livro que Deus enviou para trazer para a sua igreja uma mensagem de consolo e de esperança. Meus irmãos, por que o Senhor enviou esse livro, essa profecia, dessa forma para aquela igreja naquele momento? Se nós levarmos em consideração a data do livro em 95 e 96, e eu digo aqui se levarmos em consideração, porque alguns vão entender que o livro foi escrito antes do ano 70, e algumas pessoas defendem isso, são os chamados preteristas, e quem assim compreende faz uma interpretação um pouco diferente daquilo que às vezes nós enxergamos no livro. Mas a grande maioria dos estudiosos colocam a data do livro no ano 95 e 96. Portanto, o imperador que estava naquele período governando era Domiciano. E Domiciano é conhecido pela sua crueldade. Domiciano era conhecido pela sua soberba, porque ele se intitulava Deus, e ele exigia a adoração, até a sua própria imagem. O que esse homem representava para a igreja de Jesus naqueles dias era de fato
ele era um tipo do anticristo, ou um protótipo do anticristo, ou do último anticristo. E a igreja do Senhor naqueles dias estavam passando por momentos difíceis de sofrimento e de perseguição por causa desse homem. Mas o consolo que esse livro vem trazer para a igreja é que o Senhor vai se revelar nesse livro como o Senhor Todo-Poderoso, o soberano, o que tem o controle da história nas suas mãos e nunca perdeu o controle de nada. E que aqueles que confiam em Deus e o seu povo eleito, escolhido pela fé em Cristo, embora sendo perseguido pelo Império Romano e pelo imperador que poderia afligi-los, todavia eles poderiam ter uma esperança e um consolo, porque o máximo que Domiciano poderia fazer era afligir aquele povo, mas não poderia destruí-lo, porque eles estavam guardados na mão do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, eu quero dizer aos irmãos desta noite, o máximo que o mundo pode nos fazer é nos afligir, mas jamais vai destruir aquele que colocou a sua fé e esperança em Cristo Jesus. Por isso nós temos consolo nesse livro, porque nós sabemos a quem nós temos crido. A profecia aponta para as coisas que em breve deveriam acontecer aos romanos, aos judeus e à igreja de Cristo. A igreja seria perseguida, enquanto os seus perseguidores seriam punidos pelos seus atos. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, é exatamente isso que nós enxergamos: a igreja sendo perseguida, mas os perseguidores da igreja sendo punidos por Deus pelos seus atos. Deus é o Deus de justiça. A igreja pode ser perseguida e sempre foi perseguida, e não se assustem. Aqui no Brasil está tudo muito bom. Mas tem lugares, irmãos, que os servos de Deus estão sofrendo perseguições terríveis, unicamente por colocar a sua fé em Cristo Jesus. Eu não sei até quando nós vamos ficar com essa vida boa que nós temos aqui no Brasil. Mas seja o que for que nós tivermos que enfrentar, lembre, o máximo que o mundo pode fazer conosco é nos afligir, mas não nos destruirá, porque nós estamos guardados na mão do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. A expressão vinda de Cristo, algumas vezes no livro do Apocalipse, não está relacionada à segunda vinda, mas a vinda de Jesus em juízo na história, punindo aqueles que se levantam contra Deus. Nem sempre a expressão vinda de Jesus está relacionada à segunda vinda no final. E a expressão breve permeia todo o livro do Apocalipse, assim como toda a profecia do Novo Testamento. E é preciso entender essa questão do breve, porque a falta de compreensão desse breve pode levar algumas pessoas a se tornarem escarnecedores. E Pedro já havia alertado sobre isso, porque muitos dirão, desde os dias das meus, já ouvi falar, até hoje não aconteceu, escarnecedores. E Pedro, já prevendo todas essas questões, ele vai dizer que o dia para com Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como dia. Então é preciso compreender esse breve, porque a não compreensão também pode levar à negação da segunda vinda de Cristo, como fazem os preteristas. E aqui eu quero fazer uma ressalva: não qualquer preterista, mas o preterista de escatologia consumada, que é uma heresia. Uma heresia.
porque eles negam que haverá uma ressurreição, porque no entendimento deles já aconteceu a ressurreição, já aconteceu a vinda de Jesus, já aconteceu tudo. Isso é uma heresia, por não compreender o breve descrito aqui na palavra do Senhor. Alguns chamam a atenção para o fato de que os profetas, na realidade, não estavam preocupados com a questão cronológica. Não era a preocupação dos profetas. E isso coloca a igreja numa expectativa da volta do Senhor Jesus em todo o contexto histórico, desde o nascimento da igreja. Em todas as eras, a igreja viveu nessa expectativa da iminente volta do Senhor Jesus, e talvez seja esse o motivo, o propósito do Senhor colocar esse breve, e de Pedro dizer que um dia para com o Senhor é 1000 anos é como um dia, para que toda a igreja estivesse de fato em vigilância, porque o aspecto positivo disso é que sempre, em toda geração, a igreja esteve atenta, vigilante, esperando a volta do Senhor, e ao mesmo tempo a igreja alcançaria em todas as gerações o consolo previsto na volta do Senhor, na vinda do Senhor, para cada geração, a expressão de consolo. E a volta do Senhor Jesus não é motivo de terror para crentes, meus irmãos. A volta do Senhor Jesus é motivo de consolo, é motivo de alegria. Que coisa gloriosa! Certa vez os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus assim: Senhor, o Senhor vai restaurar o reino de Israel nesse tempo? O Senhor, não te compete saber o tempo e as estações que o Pai reservou para Ele. Então podemos dizer que o que importa para a igreja não é saber quando, mas o que importa para a igreja é saber como vai acontecer. Como vai acontecer? A palavra de Deus fala assim: feliz é aquele que lê, que ouve e obedece. Feliz é aquele que lê e ouve. A gente tem que compreender dentro do contexto em que eles viviam naquele período, porque era comum alguém ler a carta para a igreja, e era comum aqueles que estavam ali ouvindo a leitura daquela carta. Muitos sequer sabiam ler, mas podiam ouvir. Poderiam ouvir. Mas a verdadeira felicidade vai além de ler e ouvir. A verdadeira felicidade está fundamentada na questão da obediência. É na obediência que repousa a esperança da igreja. É na obediência desse povo de Deus que repousa a confiança. O objetivo da ideia do futuro que aconteceria em breve seria trazer consolo e esperança ao povo de Deus em todos os tempos. Joseph Sclauff, no seu comentário bíblico Antigo e Novo Testamento, ele ressalta que pela profecia os discípulos escaparam do julgamento sobre Jerusalém. E por causa da profecia, os judeus tiveram esperança de libertação na Babilônia. E por causa da profecia, a igreja também tem a sua esperança no último dia, na volta do Senhor Jesus. Que coisa gloriosa, irmãos! Paulo também faz menção dessa esperança escatológica para a igreja em 1 Tessalonicenses capítulo 4, onde podemos ler no versículo 13 e 14: agora, irmãos, não queremos que ignore o que acontecerá aos que já morreram,
para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que se Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Nisso repousa a esperança da igreja de Jesus. A minha esposa acordou cantando um louvor. E o louvor que ela acordou cantando é: a nossa esperança é a vinda de Jesus. A nossa esperança é a vinda de Jesus. Não esqueça disso, igreja. Pode estar difícil, mas não perca a sua esperança. Haverá vitória para a glória do Senhor Jesus. João escreve o que ele vê, e ele escreve o que ele ouviu, mas ele deixa claro que a fonte de tudo aquilo que ele estava trazendo para a igreja não procedia da sua própria mente, mas a fonte vinha da Trindade Santa. E ele deixa isso claro quando ele vai cumprimentar a igreja com a expressão que nós usamos constantemente: graça e paz. Meus irmãos, graça e paz é tudo que a igreja de Jesus precisa. Graça e paz procede da fonte da Trindade Santa. É de lá que desce a bênção da paz e da graça que envolve os crentes em Jesus Cristo. E ele diz assim, Apocalipse 1, 4 e 5: Eu, João, escrevo a 7 igrejas na província da Ásia. Graça e paz a vocês, da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel dessas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos, e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja àquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue. Então aqui ele deixa claro a fonte dessa bênção, a Trindade. Mas ele busca aqui uma exaltação a Cristo. Toda a glória seja dada a Cristo, ou seja, ao Senhor Jesus, pelo seu amor que nos libertou, irmãos, do pecado. Meus irmãos, nós estamos condenados por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o dom da graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa gloriosa! Não é merecimento meu nem seu, é mérito de Cristo. Somos salvos unicamente pelos méritos do nosso Senhor e pelo amor dele em derramar o seu sangue. Por isso toda a glória deve ser dada, toda a exaltação deve ser dada ao Senhor Jesus. Porque foi por meio do seu sangue que ele nos resgatou. E aqui, meus irmãos, nesse contexto, aparece a doutrina fundamental da graça de Deus: a justificação pela fé. Mas o que é a justificação pela fé? É que quando o pecador arrependido deposita a sua fé em Cristo Jesus, Deus declara esse pecador justo, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo e pela conquista que Cristo fez, conquistando a nossa vida no Calvário. Tudo Ele fez por nós. Ele obedeceu o que nós não conseguiríamos obedecer. Ele padeceu por nós. Ele morreu em nosso lugar. Ele nos substituiu. A condenação que era para mim e para você ficou sobre o Cristo naquele Calvário.
E por isso aqueles que depositam a fé em Cristo Jesus se tornam justificados pelo sangue de Jesus. A palavra do Senhor mostra, meus irmãos, que além do julgamento que Deus sempre trouxe na história, haverá um julgamento final, onde Deus julgará todas as nações. E a sua vinda é mencionada como um juízo sobre os que crucificaram e todas as nações da terra. Isso nós podemos ver no versículo 7 assim: ele vem com as nuvens no céu, e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. E no verso 9, João se coloca como companheiro nas aflições e no reino, e perseverante. Enquanto esse juízo final não chega, enquanto não chegava a bênção da vitória para a igreja naquele contexto de João, no seu tempo, ele se colocava como companheiro dos irmãos em aflição e perseverante. E eu quero dizer, meus irmãos, que a perseverança e a aflição deve marcar a vida dos salvos em Cristo Jesus em todas as épocas. Em todas as épocas. Não foi só naquele período. Portanto, o consolo desse livro serviu para os cristãos da igreja dos primeiros séculos, mas se estende aos demais séculos até o seu cumprimento total na segunda vinda de Cristo. É por isso que tudo que nós vemos no Apocalipse é uma mensagem de consolo para a igreja. Estamos já chegando no final. E João tem uma visão aqui de Jesus, o Filho do Homem, glorificado. E ele se apresenta para João. E alguns aspectos daquilo que João vê, não todos os aspectos serão tratados aqui, mas alguns aspectos eu quero trazer aqui para a nossa meditação nessa noite. E João olha para Jesus, ele se apresenta com os cabelos brancos como a lã e como a neve. Meus irmãos, que coisa, hein? Porque o cabelo branco, em se tratando da vida do homem, fala alguma coisa. E o que é? Aquele que tem o cabelo branco, ele tem maturidade. Ele adquiriu sabedoria com o tempo. Ele adquiriu maturidade com o tempo. Mas em se tratando do Senhor Jesus é diferente. Porque o Senhor Jesus, diferentemente do homem, o Senhor Jesus, ele é antes da existência de todas as coisas. E ele não precisou do tempo para trazer maturidade e sabedoria. A sabedoria é inerente à sua própria personalidade. Louvado seja o nome do Senhor. É esse Jesus sábio, que tem o bom conselho, que se apresenta para João e para a igreja. E ele se apresenta também com um aspecto, com os olhos como chama de fogo, demonstrando que nada lhe escapa ao seu conhecimento. O mais oculto pecado de cada um de nós está claro aos olhos do Senhor. E um dia Deus trará à luz todas as coisas. E quando nós assim compreendemos e entendemos esse Cristo que nos salvou e nos chamou para uma vida santa com Ele, o temor deve estar no nosso coração. Não apenas no primeiro dia da nossa conversão, mas em todos os demais dias da nossa existência. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 5,
ele vai dizer o seguinte: agora libertados do pecado e feitos servos de Cristo, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então nós somos chamados para viver uma vida de santidade, de comunhão com o Senhor. Isso não significa que nós não vamos cometer erros. Isso não significa que nós não vamos pecar em algum momento, porque a palavra de Deus, dita por João, é que se nós dissermos que nós não temos pecado, somos mentirosos. Mas tem uma coisa: se nós confessarmos a Ele o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Os olhos como chama de fogo, então demonstra que tudo está patente, nada lhe escapa ao seu conhecimento. Mas ele tem também na sua boca uma espada aguda de 2 fios. E isso, meus irmãos, quer dizer que ele está pronto para julgar com reta justiça. A palavra de Deus mostra que João vê Jesus segurando 7 estrelas nas suas mãos. Nas mãos do Senhor Jesus tem 7 estrelas, mas na sua boca tem uma espada aguda que sai da sua boca. A seu rosto brilha como o sol em todo o seu esplendor. E nós vamos lembrar do que disse Malaquias no capítulo 4, no versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palhas os arrogantes e os perversos. Serão consumidos desde as raízes até os ramos. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. Que coisa gloriosa, irmãos, enquanto o mundo aguarda um julgamento de Deus que virá trazer juízo sobre o mundo e sobre os perversos e sobre os arrogantes. Eles estão aí, eles querem viver do seu jeito, não querem saber de Deus, eles querem fazer tudo contrário à vontade de Deus. E às vezes bate no peito e diz: a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Quem disse que a vida é sua? Basta o Senhor dizer: acabou, findou, e você não pode fazer mais nada para acrescentar 1 milésimo de segundo na sua vida. Se o Senhor disser chega, Ele é o Senhor da vida, Ele é o soberano, Ele tem o controle da história, Ele tem o controle da nossa vida. Entretanto, a palavra do Senhor diz assim: não tenham medo, não tenham medo. Não há motivo por salvos terem medo, irmãos, nem mesmo diante da morte. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Portanto, o crente em Jesus Cristo não precisa ter medo nem na hora da morte. E isso servia de consolo para uma igreja que estava sendo perseguida pelo Império Romano e queria sofrer, e que muitos iriam passar dessa vida como mártires, mas confiante em Deus, cheio do consolo de Deus, sabendo que o Senhor já havia decretado a bênção da vitória para o seu povo. Esse consolo está ligado à esperança do todo verdadeiro cristão, a vitória sobre a morte.
Alguns veem aqui a figura de Cristo como sumo sacerdote. Outros veem aqui a figura de Cristo como juiz, nesse aspecto que ele apresenta para João. Seja como for, ou como sumo sacerdote, ou como juiz, certo é que ele é apresentado no livro tanto como juiz, como aquele que julga, como também o sumo sacerdote, aquele que intercede por nós, aquele que intercede pelo seu povo, aquele que intercede pela igreja. Portanto, meus irmãos, o que nós podemos ver é que essas duas formas de Jesus se apresentar como sumo sacerdote e como juiz, ele está demonstrando que ele apresenta e oferece misericórdia, como sacerdote misericórdia, como juiz punição. Ambos as coisas estão presentes no livro do Apocalipse. Portanto, escreva o que viu. Tantas coisas que estão acontecendo agora, como as que irão acontecer depois. Parte do que João tinha visto estava acontecendo nos seus dias, no seu tempo, e parte iria acontecer num tempo futuro. Nas cartas às igrejas, ele descreve as coisas que estavam acontecendo e as coisas que iriam acontecer no futuro. E nós podemos sempre ver no finalzinho de cada carta a promessa aos vencedores. A promessa aos vencedores é a misericórdia de Deus. Promessa de bênção para os vencedores e punição para os perdedores. Nas cartas nós vamos ver, para os vencedores, bênção, recompensa, para os perdedores, punição, para os impenitentes, para aqueles que resistem, punição. E a questão é, sabendo de tudo isso, de que lado eu estou? Ou de que lado eu quero estar? Essa é uma pergunta que cada um tem que fazer para si. E é uma pergunta que eu não posso responder por nenhum de vocês. É uma resposta que cabe a cada um de vocês, dar a vocês mesmos e ao Senhor que lhe oferece misericórdia nessa noite, salvação e graça e paz da parte do trono de Deus, o Todo-Poderoso, está sendo oferecida nesta noite. De que lado você quer estar? Os vencedores de todas as épocas receberam as bênçãos de Deus. Partiram com essa esperança e com essa convicção: o meu corpo vai tombar, minha alma está com Cristo. No dia da volta dele, os mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos terão seus corpos transformados, num abrir e piscar de olhos, e estaremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento da igreja, a grande esperança e o grande consolo da igreja. Mas os perdedores de todas as épocas também receberam a sua justa punição, por recusarem a oferta graciosa do Senhor. E muitos dormiram, partiram desse mundo e aguardam, no fim de todas as coisas, quando o Cristo vier para julgar todas as coisas, a sua punição será no fogo, um lago de fogo e enxofre, conhecida como segunda morte. A primeira morte todos nós vamos passar e vamos ter que enfrentar um dia, com exceção se Cristo vier
em nossos dias estivermos vivos. Se tirarmos isso, todos nós vamos ter que experimentar essa morte aí, primeira morte. Mas a segunda morte não está destinada à igreja de Jesus. E essa é a nossa consolo, irmãos. Porque nós vamos ressuscitar para estar com o Senhor nas mansões celestiais, na eternidade, no novo céu e nova terra, num lugar onde mana leite e mel, num lugar, meus irmãos, aonde não haverá choro, mais lágrimas, num lugar aonde nós não vamos mais sentir dor, num lugar aonde nada vai nos incomodar mais. A paz que nós sentimos hoje na presença do Senhor, pelo mover do Espírito, isso alegra o nosso coração, isso nos traz esperança, mas não está comparado com a paz que nós vamos experimentar diante do Senhor Jesus. Nós poderemos olhar para o rosto dele, nós poderemos abraçar o nosso Salvador e vamos estar para sempre com ele. As aflições desse tempo presente, nada se compara com a glória que Deus reservou para a sua igreja. E por isso, irmãos, o consolo: firme com o Senhor, permaneça com a fé em Cristo, porque enquanto a nossa fé estiver em Cristo Jesus, nós estamos na mão do Senhor Todo-Poderoso, e Ele nos guardará para aquele dia. E que Deus nos abençoe, para que as aflições não nos desviem e não nos tire essa certeza e esperança gloriosa que está na vinda de Cristo Jesus.